Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Vamos que vamos. Pessoal, a oposição está se animando aí, né, com a queda na popularidade do presidente Lula. A queda livre na popularidade do presidente, confirmada em novas pesquisas do Datafolha e do IPEC, trouxe um cenário adverso aí para o Palácio do Planalto e aumentou o entusiasmo da oposição. Jair Bolsonaro e seus aliados intensificaram a convocação para um ato em dia 16 de março, que deve ter como, né, um monte aí o Fora Lula 2026 e também o logo Anistia Já. Os aliados, né, bolsonaristas mais próximos destacam pedir impeachment do presidente e apostam em manter Lula no cargo com uma expectativa de que ele define, né, politicamente e chegue fraco à eleição no ano que vem. Então, complicado isso, né, se aproximando de 2026 aí, então as armas estão aparecendo. O raciocínio é que em um eventual impeachment, ainda que hoje seja algo bem improvável, poderia dar chance ao atual vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, de reorganizar a base aliada com o apoio do Centrão. Então a estratégia de Bolsonaro se choca com a defesa explícita do afastamento de Lula feita por deputados da direita como Nicolas Ferreira. O ex-presidente quer concentrar as mensagens aí, né, das manifestações que vão ocorrer, segundo ele, em várias cidades, nessa defesa da anistia para os presos do dia 8 de janeiro. Bolsonaro tende a esnobar o ato da Avenida Paulista e deve comparecer a outros na Praia de Copacabana, organizados aí, no caso, pelo pastor Silas Malafaia. Vamos ver o que vai dar isso aí. Eles estão convocando essa reunião aí para o dia 16 do mês que vem. Aí a galera que é contra o Lula, que é a favor do Bolsonaro, já mirando na eleição de 2026. Isso se ele conseguir ficar elegível até lá. Falando agora um pouquinho de política internacional, o crescente distanciamento do governo Donald Trump, que negocia isoladamente com a Rússia um acordo para o fim da guerra da Ucrânia, faz com que o presidente ucraniano busque alternativas, né? O Volodymyr Zelensky viajou na noite de ontem, domingão, para os Emirados Árabes, país que tem uma grande população de expatriados aí, russos e ucranianos, e que vem buscando um papel maior em negociações de paz. Essa visita acontece um dia depois do vice-primeiro-ministro russo, Denis Manturov, de ter se reunido aí com o presidente dos Emirados Árabes. Então, foi o cara da Rússia, logo depois o cara da Ucrânia. Também no domingo, o Trump disse que pode se reunir muito em breve com Vladimir Putin, né? Já se falaram no telefone semana passada, e ele falou que a reunião, né, pessoal pode acontecer logo, e segundo Donald Trump, eles querem realmente aí, né, terminar com essa guerra que envolve Rússia e Ucrânia. Por outro lado, o secretário de Estado, né, norte-americano Marco Rubio procurou aí diminuir as expectativas em relação ao encontro, que terá representantes russos lá na Arábia Saudita nos próximos dias. Ele disse o seguinte: não saber quem a Rússia vai enviar, se haverá alguma participação ucraniana nessas conversas. Então tá com uma expectativa de acabar a guerra, uma expectativa de ter uma reunião aí com líderes, né, russos e norte-americanos, mas nada marcado efetivamente. O telefonema já aconteceu, aí fica aquela ladainha, não, vai acabar, eu vou terminar com essa guerra na hora que eu quiser. Vamos ver que a população civil realmente quer que termine essa guerra. Enquanto isso, os europeus ficaram de cabelo em pé aí com o discurso do vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, na sexta-feira, durante a Conferência de Segurança de Munique, porque ele afirmou que a ameaça interna à Europa é mais grave do que apresentada por Rússia e China, num discurso de confrontação que atacou aí violações da democracia no continente europeu. O Vance, o vice-presidente norte-americano, criticou a prisão de um manifestante anti-aborto no Reino Unido e de um homem detido na Suécia por queimar exemplares do Alcorão. Discursando aí em seguida, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, reagiu falando o seguinte: ele compara a condição da Europa com o que está acontecendo em autocracias. Isso não é aceitável, querendo dizer que, né, em alguns lugares aí que o vice-presidente norte-americano quis falar que não está tendo liberdade de expressão, não representa o total dos países europeus. Vamos falar agora um pouquinho de futebol. Esse final de semana tivemos rodadas aí, a rodada
A rodada de número 10 de 11, né? Já tá afunilando, tá terminando aí a fase de classificação do Campeonato Carioca. Tivemos a vitória da Portuguesa da Ilha por 3-1 sobre o Maricá. O Sampaio Corrêa perdeu pro Volta Redonda de 3-1, mesmo resultado da Portuguesa Maricá. Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2-0. Gol do Cano, gol do Canóbio, né? O cabeludinho argentino, estreando aí o seu gol no Flusão. Flamengo venceu o Clássico por 2-0 em cima do Vasco da Gama. Infelizmente, confusão no final do jogo, novamente, né? Essa tônica tem marcado os clássicos, né? O Flamengo e Botafogo também terminou com confusão, Vasco e Flamengo também com confusão no sábado. E falando em Botafogo, o Botafogo ficou no empate com Boa Vista, se complicando demais na classificação. E Madureira venceu o Bangu por 3-0. Por enquanto, né, a classificação fica da seguinte forma: Flamengo em primeiro com 20 pontos, Volta Redonda em segundo com 20 pontos, Madureira em terceiro com 15, o Vasco em quarto com 14, Flusão em quinto com 14, o Botafogo em sexto com 13, Sampaio Corrêa em sétimo, né, com 13, Nova Iguaçu em oitavo com 13, a galera aí, né, dos 13, né, 14, 13, 12, todo coladinho. Maricá em nono com 12, Boa Vista em décimo com 11 pontos, Portuguesa da Ilha ali, vice-lanterninha, 11º com 10 pontos, e o Lanterninha Bangu, 12º com apenas 4 pontos. A situação do Flamengo é bem confortável, em primeiro lugar com 20 pontos, né? O Vasco é o último do G4 com 14, aí vem o Fluminense também com 14, só com diferença de saldo de gols, e o Botafogo com 13. Então temos mais uma rodada aí que tudo pode mudar, né? Essa classificação aí, esse G4, ele vai ser decidido realmente na última rodada, no último jogo. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.